a TV Globo, a cabeça que formou essa televisão que está aí, ela pertence ao Boni. Os seus sucessos, principalmente, os seus sucessos. Se a televisão agora pode ou outra estar num momento mais crítico, isso não deve ser, a gente não deve ser ingrato com os momentos em que ela foi de enorme sucesso e que todos nós brasileiros nos orgulhávamos demais da Rede Globo de televisão, que todo mundo que viajava disse, olha, estive vendo televisão lá fora e nada se compara com a nossa televisão. Tem uma história de que você e o Boni trabalhavam na Tupi e já planejavam, quando foram para a Globo, planejavam que transformariam a emissora no que ela é hoje. Isso é folclore ou vocês realmente planejaram, tiveram esse... Bom, eu e o Boni achávamos que a televisão brasileira era na época, era uma televisão muito indigente, que a gente poderia fazer aquilo mais limpo, com mais responsabilidade. A gente na Tupi, a história essa é verdadeira, que a gente comprou um microfone, porque o microfone da Tupi era muito ruim, então nós compramos de sociedade um microfone direcional, que na época era uma coisa muito que é esse que complicada. A gente segura na mão, né? Que todo mundo Não, aquele microfonezinho compridinho que o cara aponta de longe. Uhum. Esse microfone nós compramos em sociedade, eu e ele, para os nossos programas, e a gente mantinha guardada numa gaveta da nossa sala, que só nós dois usávamos. Você escalava elenco na Globo, né? Escalava. Escalava não, quem escala o elenco é o diretor eu dava a palavra final. A palavra final. É uma situação delicada também, né? É uma situação delicada e chata, mas na verdade eu acredito que eu acertei mais do que errei. Se eu posso dizer um grande acerto, eu posso te dar, vou desde de Sônia Braga em Dancing Days, a Glória Pires no mesmo Dancing Days, a Tarcísio Meira em João Coragem, o Regina Duarte em Malu Mulher. Se eu te disser o erro, eu posso ser pejorativo com um ator. Porque a escalação de um elenco, ela é uma química, quer dizer, o ator tem que funcionar em determinado personagem, fazendo uma química com uma outra pessoa. De onde vem a tua fama de mal, Daniel? Minha fama de mal? Deve ser da música do Roberto Carlos, né? Porque eu não sou, olha, eu nunca cantei I'm bad, não cantei. Um diretor de programas, um diretor de novelas, um diretor de filme, ele é, sem dúvida nenhuma, um ditador. Porque, por mais democrático que ele queira ser, a palavra final é dele. Não existe uma eleição no take que vai ser feito para o final. Quem diz a câmera é aqui, assim, quem diz eu quero que o ator entre por ali, é um diretor. Esse diretor torna-se um fascista. Porque ele... Então, quando eu comecei a dirigir novela... Você era um fascista. Eu era um tremendo fascista. Portanto, eu era um camarada que brigava muito pelo que eu queria. E quando você é jovem, você fica tão tenso, tão preocupado em fazer, que você faz de uma maneira mais agressiva. Então, quer dizer, eu continuo sendo, na direção, o mesmo fascista que eu era antes. Só que agora eu faço de uma maneira que ninguém percebe. E ninguém se ofende. Não, você fala, que tal se a gente fizesse meio assim e tal? Tenta assim, pode ser. O Daniel Filho é exatamente como se veste. Linho e seda na roupa, elegância no jeito de falar e uma vaidade transparente. A fama de Playboy não vai dar pra negar. De onde surgiu? Como é que é essa história? Isso foi uma coisa muito trabalhada, né? Eu comecei muito cedo. Eu, desde de garoto, eu fui criado em teatro-revista. Né? Meu pai era de teatro-revista, então, aos 15 anos de idade, eu era cercado de vedetes, das mais lindas. E é uma profissão que tem muitas pessoas bonitas, e você sabe que médicos se relacionam com enfermeiras, e arquitetos se relacionam com engenheiras, e essas coisas correm, porque estamos aqui vivendo no mesmo tempo, é mais fácil a gente armar aqui do que lá fora, porque não tem muito, a gente passa mais tempo no trabalho. Então, mas essa fama era a fama dos meus intervalos de casamento. Porque, na bem da verdade, eu fui casado 11 anos com a Dorinha Duval. Eu fui casado 3 anos com Bete Faria. Eu fui casado 1 ano com Regina Duarte. E estou casado há 7 anos com a Márcia. Só nos intervalos é que houve uma certa promoção. Porque, na verdade, todas elas, as 4, sabem disso, eu sou um homem profundamente fiel.
Portanto, a fama do Playboy era simplesmente um rapaz cheio de vontade num lugar com muitas oportunidades. Incentivou a fama mesmo. Eu tinha muita oportunidade, né? Eu nem fazia muita força, não. Eu estava ali, né? Chovia. Histórias de bastidores que você viveu, eu acho que todo mundo gostaria de saber. Qual foi que mais te marcou, que até tiveram aí nos seus livros? Eu vou contar uma história que não ia te contar, que é o seguinte. Tem uma cena em Dancing Days, que é do meio da novela, que é a cena em que a Sônia Braga, que é um casamento, a Glória Pires vai se casar, capítulo 40, 50, 55. E ela entra a Sônia bêbada e vai revelar para a Glória Pires que ela é a mãe da Glória Pires. Então, que não quer que ela se case. É a cena que foi usada para fazer o teste, para quem faria o papel da filha. Quando a gente fez o teste da Glória Pires, foi brilhante. Quando nós fomos fazer as cenas, no capítulo 55, a gente chegava no momento em que a Sônia, e era uma cena muito emocionante, em que as duas choravam muito. Mas quando chegava na hora exata da Sônia dizer, eu sou sua mãe, e a Glória Pires dizer, não me interessa, eu vou casar, e começava a chorar, nessa hora a Glorinha errava o texto. Então, alguma emoção havia entre as duas que a cena não conseguia. A gente repetiu perto de 7 ou 8 vezes. Aí até a hora que, como foi a cena, quando chegou nessa hora que elas empacaram, eu disse, continua, continua. Eu tive que gritar várias vezes, continua, 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 para que como saísse elas se liberassem daquela emoção. Então, apesar do erro, mandei em frente e depois editei eliminando o erro. E a cena é uma cena que eu reputo em matéria de emoção. Ela é novelesca ao extremo, porque ainda tem tapa na cara, tem uma série de coisas, mas ela é novelesca com todas as coisas piegas, mas ela é forte. Por quê? Porque existe uma verdade das duas atrizes que estavam verdadeiramente emocionadas, e aí isso fecha a minha tese, que é a mais importante que eu acho sobre novela, que é o seguinte: ninguém desliga um aparelho de televisão quando um ator está em close, verdadeiramente emocionado. Eu não estou emocionado. O Vitrine fica por aqui. Aproveite bem o carnaval e não esqueça, nós voltamos na semana que vem. Tchau e até lá. ZYB 851, Rede Cultura São Paulo. No Bem Brasil, os grupos Olodum e Timbalada em shows gravados com exclusividade. Reapresentação amanhã, 11 da manhã. Assista agora Bonequinha de Luxo na sessão de cinema. Vitrine. Apoio Cultural Bliss. No Carnaval da Rede Cultura, um documentário mostra a vida e a carreira de uma estrela internacional inesquecível, Carmen Miranda. Sábado, 00:30, a embaixatriz do samba. Os 85 anos da pequena notável, num programa especial. Oh, meu bem, não faz assim comigo, não. Você pode passar o carnaval no campo, na praia, passar o carnaval até em casa. Ou passar o carnaval brincando. O legal numa relação é saber transar a realidade. Sem camisinha, diga não. Ou use a imaginação. Você só não pode passar o carnaval sem camisinha, sacou? Você precisa aprender a transar com a existência da AIDS. São Paulo, anos 60. Em meio ao progresso da cidade, a solidão e as fraquezas humanas. Eu não tenho jeito para consolar ninguém, meu bem. Eu estou aqui procurando quem me console. Odete Lara e Norma Bengel em Noite Vazia, um filme de Walter Hugo Cury. Segunda, 00:30,
Cine Brasil especial na cultura. Sessão de cinema. Apoio cultural. Coma Bem.